responde assim: tem a classificação da Comunidade Europeia, que classifica assim, né? Se tiver uma dose de 2.000, de 200 a 2.000 é nocivo, de 25 a 200 tóxico, de menor que 25, muito tóxico, né? A nossa classificação, que é aceita no Brasil, é aquela classificação de 4 classes, tá? Vou mostrar aqui para vocês, só para a gente relembrar, para vocês poderem entender, tá? Tem uma outra apresentação aqui, só para vocês poderem entender, tá? Então, só um minuto. Os conceitos básicos. Essas apresentações, elas estão todas disponíveis para vocês aí no AVA, tá, crianças? Ó, então é assim. Essa aqui é a classificação da Comunidade Europeia, né? Que classifica de acordo com a quantidade. Só que prestem atenção que a quantidade ela é dada por miligramas por quilograma do animal testado, tá? Então, o exercício que eu dei para vocês, eu dei a dose administrada, ou seja, a quantidade que foi administrada. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer no exercício de vocês, né, é saber a quantidade de miligramas por quilograma. Então, por exemplo, né, aqui no caso do nosso exercício, vou mostrar para vocês, por exemplo, né, o camundongo. Então, quanto é o peso do camundongo? Né? 0,8 kg, 800 miligramas. Tá? 800 gramas, perdão. Qual foi a dose administrada para o camundongo? Para observar, foi 400 miligramas. Por que foi dado 400 miligramas? Porque a dose, né, pelo teste de dose fixa, ela é proporcional ao peso. Então, o que foi administrado para ele aí foi 400 miligramas. Se a gente pegar e fizer a relação de peso, dose administrada por massa, é só a gente pegar o 400 e dividir por 0,8, que a gente vai ter, né, 500 miligramas por quilograma. Pronto. Aí, o que é importante para a gente poder classificar? Além da gente poder ver, né? Então, a gente sabe aí que se eu tiver uma dose administrada entre 200 até 2.000 miligramas, né, a gente classifica como nocivo e assim sucessivamente. Vou já voltar no outro slide. Mas o que é importante a gente observar para saber se a gente tem que classificar ou para saber se a gente tem que continuar com o teste diminuindo a dose. A gente tem que observar o número de óbitos, tá? Se eu fiz o teste, se eu administrei a dose, aguardei 14 dias e só houveram danos, ou seja, só foi apresentado toxicidade, mas não houve morte, tá, dos indivíduos, aí eu posso classificar. Lembra, toda vez que eu administrar uma dose, vão ser causados danos, né? Por isso que a gente está avaliando a toxicidade, a gente está avaliando para saber quais são os efeitos, né, danosos que aquela substância causa no organismo dos animais testados. Então, são duas coisas que a gente tem que observar. A gente tem que observar se foram vistos efeitos danosos, por exemplo, né, no caso do camundongo, quais foram os efeitos da toxicidade. Houve lesão hepática e redução do número de hemácias. Quantidade de óbitos, né? Se vocês virem, como eu disse para vocês, ele é testado sempre 10 animais, né? 5 machos e 5 fêmeas, né? Então, quantidade de óbitos para o camundongo para essa dose testada para ele? Nenhuma. Então, não morreu nenhum macho, nem morreu nenhuma fêmea. Então, significa que eu posso classificar. Como a relação dose-peso calculado, né? Eu peguei o 400 miligramas e dividi pelo peso, deu 500 miligramas por quilograma, eu vou lá no meu quadro de classificação e vou classificar, tá, o meu agente de acordo com a quantidade administrada. Então, por exemplo, né, não houve morte. Então, aqui pela classificação europeia, ele diz que se eu administrar uma dose entre 200 e 2.000 miligramas por quilograma, eu vou classificar o meu, né, material, o meu agente como nocivo. Então, no caso nosso aí, para o camundongo, a dose administrada, a relação de massa
pela dose administrada deu 500 mg por quilograma, ou seja, ela está dentro da classificação de nocivo. Como não houve nenhum óbito, a gente para o teste aqui e classifica a substância. Então, no caso, para o camundongo, pela classificação europeia, ela vai ser classificada como nociva. Se eu for utilizar a classificação brasileira, né, a classificação brasileira ela diz assim: se eu administrar, tudo também é relação de dose por quilograma, só que na classificação brasileira, que é o que a gente adota as 4 classes, de pouco a extremamente tóxico, as quantidades elas são diferentes, né, que é o teste de dose fixa. É como o Brasil classifica os seus materiais. Então funciona assim: se eu administrar uma dose maior que 500 mg, né, por quilograma, ele vai ser classificado como pouco tóxico. Se eu administrar uma dose de 400 a 500 mg, ela vai ser classificada como medianamente tóxico. Se eu administrar uma dose de 5 a 50, altamente, e menor que 5, extremamente tóxico. Então, no nosso caso aqui, a gente tem duas classificações. Então, como é que a substância da gente ela seria classificada? Ela seria classificada como nociva, tá? Lembra, para eu poder classificar, eu tenho que observar os efeitos da toxicidade, mas não pode haver óbito. Se houver óbito, eu tenho que continuar o teste. Então, no caso aqui do camundongo, né, a dose administrada foi 500 mg por quilograma, a gente dividiu lá a dose pela massa do animal em estudo. Então, no caso, pela classificação europeia, a classificação, né, da nossa substância ela seria classificada como nociva. Pela classificação de dose fixa, que é a classificação brasileira, né, como a dose administrada de 50 a 500 mg é classificado como medianamente tóxico, né, lembra lá que eu mostrei para vocês, fazendo as correlações das cores, tá? Então, como a dose administrada foi exatamente 500 mg por quilograma, ela seria classificada como classe 3, ou medianamente tóxica. Então, ela ia receber, né, a nossa faixinha de cor azul. Então, esse produto ele ia ser classificado como nocivo e, na classificação brasileira, ela ia receber a faixa azul lá no rótulo do produto. Tá? As faixas elas identificam exatamente a toxicidade desses produtos para a gente. Eles são muito utilizados aí no caso de praguicidas, de herbicidas e assim sucessivamente. Entenderam como é que faz a classificação? Vou voltar, só um momento, Dalila. Vou voltar aqui no exercício, tá? Aí você pode perguntar. Dalila, pode perguntar. Quando você tem óbito, você desce para a próxima, você sobe a classificação, né? A substância ela vai se tornando cada vez mais perigosa. É só pensar assim, eu dou uma dose muito alta, matei. Então, eu vou subir a classificação. Então, eu quero ver até o objetivo do ensaio de toxicidade, nesse caso aqui, ainda não é calcular a dose letal, é calcular a dose que cause dano, mas não mate. Exatamente porque aqui o que a gente está avaliando? A gente está avaliando a segurança. Exatamente porque o que eu quero saber? Eu quero saber a quantidade. Lembra que eu falei para vocês de dois conceitos na aula passada, que era o LOAEL e o NOEL? Exatamente porque quando a gente está avaliando a segurança, a gente não quer ter o risco maior de toxicidade. Qual é o risco maior de toxicidade? Matar o indivíduo. A gente não quer matar o indivíduo. Então, para uma substância ser considerada dentro dos padrões de segurança e eficácia, né, como relativamente segura ou assim sucessivamente, a gente coloca, né, testa uma dose para a gente saber assim, olha, até esse limite bem aqui, até essa quantidade administrada bem aqui para o contato do paciente. Maria, o áudio, Maria. Maria, o áudio, Maria. Tá? Então, exatamente, eu tenho que levar em consideração que eu não quero matar. No momento que eu mato, significa que a dose que foi administrada ela é uma dose perigosa. Então, não se trabalha com doses que podem matar os indivíduos. Tá? A gente está fazendo exatamente, aqui a toxicidade é exatamente para a gente poder avaliar a segurança. Então, até que ponto aquele indivíduo pode, né, ter contato com aquela substância, ingerir aquela quantidade daquela substância sem morrer. Quando morre, significa que aquela dose é muito perigosa, então não dá para usar ela. Aí o que eu tenho que fazer?
eu tenho que reduzir a dose e observar se mesmo reduzindo a dose, os indivíduos eles continuam morrendo. Então, por isso que eu testo. Causou dano, não matou, classifica. Eu administro, espero o tempo. Houve morte, significa que aquela dose grande vai matar gente. Então, eu não sei a segurança do produto. O que, é que eu faço? Eu reduzo a dose, porque se eu for reduzindo a dose e mesmo assim eu for continuar matando, significa que aquela substância é perigosa, consequentemente ela precisa de uma classificação de risco maior. Entendeu, Dalila? Não, ela não classifica. Hum, sim, exatamente. Você testa até você não ter mais óbito, entendeu? Por isso que tem sub... Ah, pode falar. Isso, exatamente, né? Na verdade, você vai testando como é que é um caso... Tá, porque pode acontecer o seguinte, Dalila, vamos lá, vou dar um exemplo. Vou voltar aqui na classificação para vocês entenderem como isso é uma questão contínua, tá? Então, deixa eu só carregar aqui para vocês poderem observar. Ó, por exemplo, né? Como é que a gente faz o estudo aqui? O que é importante? Por isso que a gente chama de estudo de dose fixa, tá? Então funciona assim. Vou fazer aqui o da comunidade europeia. Então funciona assim. Eu administrei uma dose aqui dentro de 200 a 2.000 miligramas. Quanto que eu classifico? Quando causa dano, mas não mata. Então significa, né, que se a pessoa tiver contato com essa quantidade da substância em questão, ela vai ter os efeitos, né, de toxicidade, mas a gente não vai matar. Lembra que o maior risco, o maior perigo que a gente tem, né, de causar o maior dano que a gente pode causar para um organismo é o óbito. Uma vez que morreu, não tem mais o que fazer. Por isso que a gente estudou lá a classificação, né, se os efeitos da toxicidade, se eles eram sem efeito clínico, se era leve, se era moderado, se era grave, gravíssimo, né? O gravíssimo é quando a quantidade ela mata. Então a gente não quer matar, né? Porque se o indivíduo teve contato, matou, já era, não tem o que fazer. Tá? Então o ensaio é sempre assim. Eu começo pela dose mais alta, observo o que acontece. Então fiz lá, administrei. Causou dano, não matou, classifica como nocivo. Beleza. Ah, houve óbitos de indivíduos, então eu vou continuar o teste. Eu subo para próximo teste. Então, próximo teste, a gente faz o quê? A gente administra uma dose menor. Exatamente, né? Qual é o raciocínio? Se na dose maior tá matando e eu administro uma dose menor, não é para matar. Mas se mesmo assim, nessa segunda dose aqui, eu continuei tendo óbito, eu subo mais uma vez, entendeu? Até eu descobrir a quantidade, de acordo com a classificação, que vai ser administrado para causar dano, mas que não mate os indivíduos em estudo. Porque se eu der uma dose que mata, essa substância ela não pode ser utilizada, né? A gente não vai colocar no mercado nenhum produto que a chance de matar o usuário por um erro na dose seja grande. Por isso que a gente tem algumas substâncias, né, que são classificadas como substâncias de baixo índice terapêutico. Por isso que tem algumas substâncias aí na parte de farmácia hospitalar que elas só podem ser administradas em ambiente hospitalar exatamente por quê? Porque ela tem um risco maior de causar danos mais graves ou até levar o paciente a óbito, causar uma depressão respiratória, uma parada cardíaca, um dano renal irreversível. Então, por que elas são administradas em nível hospitalar? Porque no hospital eu consigo monitorar os efeitos no paciente. E caso eu comece a observar os efeitos da intoxicação, o hospital ele tem como fazer as intervenções. Entenderam? Lígia me pergunta assim, ela muda de duas classificações? Não, no caso, Lígia, tu sobe para a próxima. Aí, tipo assim, o estudo ele continua,
aqui, prestem atenção na apresentação, tem, vocês- mas como assim que tá dizendo? Na execução do teste? Uhum. Não, tu não sabe se ela é tóxica, entendeu? Exatamente, tu vai testar para ver se com a dose administrada para o tóxico vai só causar dano sem matar, porque se na tóxica ela lá tu testou a primeira dose, nociva, matou, teve óbito de indivíduo, aí você sobe, aí você testa de novo, tá? Não é tipo assim, não deu nociva, eu vou automaticamente classificar como tóxica, não. Você vai lá, né, e sobe para dose tóxica. Aí você testa novamente, mais de 10 indivíduos, só que você vai diminuir a dose administrada. Testa, 14 dias, espera ver o que acontece. Só causou dano, não matou, aí eu posso classificar como tóxica. Mas se matou, eu não posso classificar como tóxica. Eu subo a classificação, reduzo a quantidade administrada. Aí eu vou para muito tóxica. A mesma coisa, né, vale para classificação brasileira, que é o que a gente adota aqui, que é o de dose fixa. Então, por exemplo, né, se eu administrar uma dose maior que 500, causou dano e não matou, então pouco tóxico, classe 4. Mas se matou nessa quantidade maior que 500 por quilograma, aí o que, que eu faço? Subo, tá? Se vocês observarem bem aqui, ó, tem as doses, por isso que a gente chama de dose fixa. A gente sempre testa com a menor dose da classe. Isso, é sempre assim. Não, aí depende de como você quer classificar. Porque o que, que acontece, Natália? O Brasil adota o sistema de classificação no Brasil é esse aqui, né? Do pouco tóxico ao extremamente tóxico. Já a comunidade europeia, ela não adota esse sistema de pouco tóxico, ela adota o sistema de nocivo, tóxico, muito tóxico, entendeu? No final das contas, é quase a mesma coisa, são só os nomes que são diferentes e a quantidade de classes que são diferentes, entendeu? Tá? Eu vou abrir aqui mostrar aqui para vocês, ó, vou abrir a aula que a gente viu, né, que a gente estava acompanhando. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa aqui foi a aula que a gente viu, né? Tá lá, vocês podem dar uma olhadinha lá no vídeo. Então, como é que conduz isso aqui, né? A gente faz assim, ó, teste de dose fixa. Eu vou lá, ó, pega 10 animais. Qual é a primeira dose que a gente administra? 500 miligramas por quilograma. É exatamente a dose mais alta para a gente poder observar o que está acontecendo, tá? A gente não começa a dar mais baixa, a gente sempre começa a dar mais alta. Então, fui lá, administrei a dose mais alta. Matou, eu tenho que diminuir a dose e continuar vendo se mata. Enquanto estiver matando, eu tenho que diminuir a dose até que eu observe o quê? A menor dose possível, tá? Que a pessoa ou que o animal pode ter contato, ou que o ambiente, né, pode ter contato, sem que ele morra. Lembra aí que toda substância ela tem os seus riscos associados. Então, quando a gente vai classificar uma, até para a gente poder colocar lá os avisos, por isso que nos frascos do reagente, né, a gente viu lá o xizinho, significa que ele é nocivo, né? Então, se ele é nocivo, significa que se ele tiver contato pela pele, se ele for ingerido por via oral ou se ele for aspirado, eu preciso, né, ter uma dose maior que 500 miligramas por quilograma para levar a óbito. Agora, se ele é classificado com a caveirinha, né, que é o tóxico, a caveirinha ela já desce, significa o quê? Que se tiver contato com a pele, se ele for ingerido por via oral ou se ele for aspirado, né, por via respiratória, são as três principais vias, a gente viu isso lá quando a gente estava na fase de exposição, né, são as principais vias de entrada dos agentes toxicantes, ou ele entra pela pele, ou ele é ingerido por via oral, ou ele é aspirado, tá? Então, se ele recebe a caveirinha, o que a caveirinha está dizendo para mim? Se eu tiver contato com 50 miligramas, ou seja, é 10 vezes menos que o 500 miligramas, se eu tiver contato com 50 miligramas, e esses 50 miligramas ele entrar pela pele, ele for administrado por via oral ou ele for aspirado, o que vai acontecer comigo? Morro. Da mesma forma que se eu classificar ele na maior classe lá, o classe 1, extremamente tóxico, significa que se eu tiver contato com 5 miligramas, né, isso tudo relação por quilograma,
Se eu tiver contato por 5 miligramas pela pele, né, ingerido por via oral ou aspirado, o que vai acontecer comigo? Morro. Então eu tenho que ter os cuidados de nunca ter contato ou ingerir, né, ou administrar essas doses limites. Exatamente porque se eu chegar nessa dose, o que pode acontecer com, né, o usuário, com a pessoa ou com o animal? Morre. Professor, por que o senhor está falando com a pessoa ou com o animal? Lembra que a gente desenvolve tanto produtos para uso humano, quanto a gente também desenvolve produtos para uso veterinário. Tá? Então é importante não confundir o estudo em animais com o desenvolvimento de produtos para animais. Assim também, por exemplo, a nossa próxima aula, né, a gente vai falar sobre ensaios de ecotoxicidade, porque a gente também pode causar danos ao meio ambiente, principalmente quando a gente fala de ambiente aquático. Não sei se vocês acompanharam aí mais ou menos um mês, aquele navio que encalhou aqui na nossa costa, né? E ele estava carregado com o minério da Vale, da Alumar, não lembro exatamente qual é, e litro de óleo. Quando aquilo ali vai para o mar, ele causa dano ao ambiente aquático. Lembra lá, né, quando a gente estudou controle de qualidade? O que é qualidade? É serviço, produto ou pessoa capaz de atender uma necessidade individual ou coletiva sem agredir o meio ambiente. Por que a gente tem que fazer os ensaios de ecotoxicidade para a natureza? Porque em algum momento, depois do uso desse produto, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser descartado. Se ele for descartado, né, sem um devido tratamento e ele for para a natureza, ele vai causar um dano à natureza. E uma das coisas que o homem às vezes não pensa, né, a gente é meio burro nesse quesito, é porque causando dano à natureza, a gente também está causando dano a quem? A nós mesmos, né? Porque a gente bebe a água que vem da natureza, a gente come o alimento que vem da natureza, a gente respira o ar que vem da natureza. Então, por isso que é importante também fazer os chamados ensaios de ecotoxicidade, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Entenderam? Isso, Maria. A gente só classifica, a gente sempre vai descendo, né? A gente sempre vai descendo a dose e a gente só classifica quando não mata e causa dano. Então, bem aí que ele recebe a classificação. Enquanto estiver matando, aí não coisa. Na próxima aula, eu vou falar para vocês da chamada DL50, né? Que é exatamente as questões relacionadas à dose mais perigosa, que é a DL50. É um cálculo que a gente faz, aí ela é diferente. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu abrir aqui a outra apresentação que ela tem, fica mais fácil para vocês observarem. A gente trabalha com a DL50, ela já é diferente, porque aí a DL50, a gente já trabalha assim com ela. Ó. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Aqui a gente vai, ó, tá aqui, ó. Tá? Na DL50, a gente já faz assim. A gente já pega lá um grupo maior de indivíduos, aqui a gente não quer mais classificar. A gente agora quer saber a dose que seria, como é que eu posso dizer para vocês? Mortal. Então, tipo assim, na classificação anterior, existe o risco de morrer, né? Então, se tiver contato pela pele, se for administrado por via oral, se for aspirado, né, existe uma chance de você morrer com aquela dose. Quando a gente calcula DL50, aqui não. Como diz o nome, DL50 é dose letal 50%. O que significa isso? Significa que se você tiver contato com essa dose, entendeu? A gente nunca vai querer chegar na DL50, por isso que é bastante. A gente calcula índice terapêutico, né? Que vocês viram na farmacologia. É bom dar uma revisada nesse conceito aí de índice ou janela terapêutica, vai servir para a próxima aula. A gente nunca administra dose de qualquer produto que seja perto da dose letal, porque a dose letal, a DL50, ela é diferente da outra em que você tem um risco de morrer. Na DL50 é assim, tomou, joga moedinha. Se der cara, tu morre, se der coroa, talvez tu viva. Mas lembra que está sendo causado dano, entendeu? Então a chance de você ter contato com aquela quantidade e morrer é muito alto, o risco é muito alto. Então a gente também faz, só que os estudos de DL50, né, eles são diferentes. A gente trabalha aí com um grupo maior de 50 animais e administra, né, para 4 grupos diferentes, doses progressivas. Então, se vocês observarem aqui, né, grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. No primeiro grupo foi administrado 2 miligramas, no segundo grupo 4 miligramas, no terceiro 6 e no quarto 8 miligramas. Olha o que aconteceu com o número de óbitos, né? À medida que a dose foi aumentando, o que aconteceu? Aumenta o número de óbitos, tá? Eu vou explicar isso na próxima aula para vocês entenderem, porque é importante para a gente levar em consideração que a gente também tem que conhecer a DL50, que é através da DL50 que a gente, fazendo a relação entre
A dose que mata e a dose que tem o efeito terapêutico, quando a gente lida com medicamentos ou com substâncias, tá? A gente pode calcular o chamado índice terapêutico, a janela terapêutica, que é exatamente a relação de segurança. Beleza? Se tiver beleza, me dá um sim. Quem quer ganhar um ponto aí? Jonathan e Naná estavam dormindo aí. Foi só falar de ponto que eles acordaram. Sara ainda deve estar dormindo, né? Então essa aí deve estar de pijama, deitada na cama, com a cara amassada e os cabelos para cima. Certo, meus amores? Então, eu vou disponibilizar para vocês aí a aula 7, tá? Já vou colocar o material, vou colocar duas videoaulas e queria que vocês já dessem uma assistida com antecedência para vocês poderem entender como é que são feitos os ensaios de ecotoxicidade, né? Que são os ensaios de toxicidade para o ambiente, tá? Para o meio ambiente. Beleza? Sara, eu já te falei que eu vou te botar no monstro, Sara. E depois do monstro, eu vou te botar no paredão. Que eu pareço com o Prió, doido. Sai de história de Sara. Certo? A gente vai encerrar por aqui que daqui a 10 minutinhos a gente vai ter reunião de professores na farmácia, tá bom? Então, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida... Crianças, em cada aula... Deixa eu... Oi. Oi, Dalila. Tu silenciou teu áudio. Dalila me chamou e foi-se embora.